Hello, hello, cancerianos e cancerianas! Como vocês estão? Deixem nos comentários, eu quero saber de tudo. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Este é o canal Prontos para Vencer, o primeiro e único canal dedicado ao signo de Câncer. Então inscreva-se, ativa o sininho, deixa seu like, comentário, compartilha e caso você possa e queira, ajude o canal com valor simbólico. O link vai ficar disponível no primeiro comentário. E vamos ver quais são as mensagens? Estamos numa lua crescente. Em Câncer, estamos em casa. Você está se sentindo em casa? Vamos ver? Vamos ver quais são as mensagens? Cancerianos e cancerianas. Leitura geral atemporal. Sinta o sol. Ele nos aquece e também revela muitas coisas que a gente não consegue ver na luz da noite. O que precisamos saber exatamente agora. Primeira carta, o nascimento. Temos o enforcado energia pisciana, falando de uma espiritualidade, falando até mesmo de uma ideia diferente, por conta de um prisma diferente, de um ponto de vista diferente. Esta carta pode mostrar a fertilidade das suas ideias, até mesmo de uma conexão maior e espiritual. É importante que o ponto de vista mude para que você possa ver um novo cenário, uma nova perspectiva de vida. Temos o 6 de espadas que representa esta mudança, esta virada de chave. Esta nova ideia, esta nova vontade, esta nova viagem. Por que não? Calma, que eu vou falar mais sobre isto. As de copas, que representa este transbordar. Estando numa lua crescente no signo de Câncer, significa que vamos ter uma lua cheia no signo de Libra. O transbordar até mesmo do seu valor, do seu amor, do seu poder. O nascimento vivido na prática, com sabedoria e com criatividade. 6 de copas, 6. 6 de copas é quando a gente olha para o passado, quando a gente aprende com o passado, independente das experiências. Foram vivências, e destas vivências existem realidades, e desta realidade você pode seguir um norte. Com estas referências você pode seguir um norte, até mesmo do que não fazer, do que não querer, até mesmo de saber por onde não ir. Mas existe aqui uma referência. Então, o que eu vejo? Nascendo uma vontade, nascendo uma ideia, nascendo uma possibilidade nova que você de repente construa. Rainha de Copas, existe aqui uma sabedoria emocional, uma independência emocional, uma chance de você perceber, através da sua intuição, o melhor caminho a seguir. Então, para trazer para o prático, para o dia a dia, para tentar até trazer para a superfície isto, pode ser que você mudou de ideia, que você queria tanto algo, ou pensou em fazer algo, e não faz mais sentido. Os fatos mostraram outros caminhos. Ou que talvez este caminho que você tinha pensado não é o melhor. De qualquer forma, esta novidade, ou esta nova percepção, esta nova solução, esta nova ideia, te faz bem. Te traz uma sensação muito boa. Esta é uma carta que representa uma transformação. Até mesmo de cortar ou de estar muito bem resolvido com seus cordões umbilicais. De olhar para a pessoa que cuidou de você ou das pessoas que te inspiraram quando você tinha 6 anos, por exemplo, 12 anos, por exemplo. Estas pessoas te inspiraram. Ou não, mas desta vivência você pode entender, enxergar um melhor caminho, uma melhor solução ou uma melhor vivência. Amo. Mas vamos tirar mais algumas cartas, né? Vamos ver. Você pode estar lidando com uma pessoa do signo de água. Peixes, Câncer, Escorpião. Principalmente peixes. Temos As de Ouros. Olha como esta nova ideia ou esta percepção
da sua vida, e eu falei muito isso no último vídeo, quando você percebe que o que você tem é o suficiente. As pessoas que estão à sua volta são interessantes, mas talvez você poderia extrair dela outras coisas. Claro, cada caso um caso. Mas talvez você possa colher mais do que você já tem. Aproveitar mais do que você já sabe. E esta porta se abre. Página de espadas, informações, cursos rápidos, de repente, um aprendizado que você tem no final de semana. Aqui eu não vejo você se aprofundando, aqui eu vejo você vendo um letreiro, lendo uma frase, e entendendo que poderia ser diferente, ou entendendo que tem outras coisas que podem ser colocadas dentro deste contexto, para que fique mais rico, ou mais, quando eu falo fique mais rico, o argumento, a decisão, o olhar. 10 de paus, autoconhecimento, por isso que veio esta transformação e alegria em quem você é. É importante você saber, se aprofundar em você. Esta é uma carta que fala muito do trabalho, e pode ser um trabalho espiritual. Você tem um caminho, segue um caminho, mas parece que, por algum motivo, você não percebe muito este caminho, e nem sabe se tudo isso que você está carregando vai passar por esta porta. Então será que você não está carregando demais? Reflexões, né? E temos a mesma carta que saiu na última leitura, a Justiça. O arcano número 11. Vênus, Libra, a Balança. E aqui temos a carta Morte, a primeira vez que esta carta sai neste deck. Olha que lindo esta arte. Esta transformação e renascimento. Existe algo mais bonito aqui para ser vivido, mas também existe um hábito que pode ser cortado, existem detalhes que poderiam ser arrumados. Então, cabe a você colocar na mesa, na balança e selecionar, decidir o que é melhor para você. Talvez o caminho do meio seja o ideal. Assim você não fica nem lá nem cá. Talvez o caminho do meio seja único, exclusivo para você. Seja o diferente, o diferencial para você. E caso você esteja lidando com coisas judiciais, sobre família, herança, filhos, calma, calma. Eu sei que existe uma urgência, ou talvez que você já esteja nesta há muito tempo. Mas se não está acontecendo tão rápido assim, talvez tenha um motivo. Foque mais neste motivo do que ficar tentando solucionar, resolver coisas que você talvez não tenha o controle. O que você tem controle? Foque nisto. E vamos tirar um oráculo, né? Vamos ver uma mensagem, um conselho, e vamos fazer uma outra rodada. Então fiquem do começo ao fim. Às vezes a leitura, a mensagem, nem tem a ver com você. E tá tudo bem. Porque assim você pode ver o que está acontecendo no céu, estar a par de tudo e principalmente agregar, somar, ajudar quem estiver passando por isso, podendo aconselhar da melhor forma os seus amigos e familiares. Ambição. O que isto significa para você? Esta ambição não precisa ser algo pecaminoso. Esta ambição pode ser real, pode existir, pode ser uma luta, por honra até. Mas é importante o que isto significa para você. Se esta ambição está te levando ao topo, e com isto não afetando, não prejudicando o outro, ou esta ambição para você é um tabu. Faz tempo que você não acredita que você pode mais. E existem cenários que você vai precisar mudar. E o não querer mudar faz você talvez não ter o direito de querer mais. Então, estamos num momento difícil, astrologicamente falando. Talvez até fácil para alguns cancerianos que estão dispostos a grandes mudanças. Mas para isto, há uma necessidade de uma falta de medo de perder. Sabe quando você não tem nada a perder e você luta e vence, e você só luta e vence porque você não tem nada a perder? Mas quando você pensa que tem algo a perder, você fica paralisado.
Então, esta ambição, na dosagem perfeita, qual seria para você? O que você recomendaria a você? Vamos para uma próxima rodada? Vamos falar com outro grupo? O que precisamos saber exatamente agora? Cancerianos e cancerianas, deixem um like, compartilhem um vídeo. São reflexões sobre tudo que pode acontecer e vale a pena porque alguém vai vencer. Vale a pena, espero que seja você. 6 de paus, sucesso, fama, ascensão, as pessoas falando sobre você, divulgando o que você faz, comentando sobre o que faz. É claro que toda carta tem um lado luz e sombra. E temos inúmeros cancerianos que estão sendo a bola da vez, tanto para ser elogiado quanto para ser atacado. E tudo isso faz parte desta fama, visibilidade e ascensão. A queda também pode ser uma ascensão aos olhos de todos, né? Elon Musk é canceriano, ele está perdendo bilhões. Então, assim, tudo isto é um tipo de fama e ascensão e visibilidade. Temos a carta O Carro, estamos falando de uma energia canceriana, de um movimento. Aqui temos a Rainha de Espadas e temos o 7 de Ouros. Em cima do deck ficamos com o Príncipe de Espadas. Então, tudo indica que esta ascensão é positiva. Mas cada um está numa página e cada um sabe a sua história, né? Canceriano, você está no volante da sua vida, conduzindo a sua vida de uma forma bem mais independente. Esta é uma carta que fala muito de ascensão. Então temos o arcano número 7 com o arcano número 6 de paus. Esta junção fala de ser nomeado a um cargo ou declarado a melhor pessoa, ou o melhor vizinho, ou o melhor namorado, a melhor namorada, enfim. Cada um está numa página. Mas isso aqui representa, se você está competindo a uma vaga de chefia, você ganhar, você vencer, você ser escolhido. Porque você sabe fazer o seu trabalho. E sabe também separar o emocional do mental. Esta é uma rainha fria. Talvez você é aquele típico canceriano, canceriana, que quando as pessoas conhecem falam: meu Deus, você é canceriano? Tão moderno, tão pra frente, tão maduro emocionalmente, mentalmente, como pode ser canceriano? Sim, você pode, até mesmo porque esta carta representa toda uma experiência, vivência. Esta pessoa é fria, sim, mas é porque é preciso ser fria. Ela sabe o que ela precisa ser para vencer. E aqui tem uma possibilidade de fatura gigantesca. E aqui tem uma possibilidade de fartura gigantesca. Mas antes de ser um alimento, um banquete, talvez venham apenas sementes. Como plantar, como regar, como nutrir para prosperar. Esta é uma carta que fala muito do pensar à frente. Eu gosto disto, mas neste caso, esta carta traz até uma anestesia. Tantas coisas a serem feitas, tantos sonhos a serem realizados, e de repente o tempo passou, porque você ficou pensando no sonho sendo realizado. 8 de ouros é o reconhecimento por este trabalho feito. Só que não dá para estar no 7 de ouros pensando no 8 de ouros. Então, assim, se vocês estão vivendo oportunidades, possibilidades de ascender, de mostrar um pouco mais, de falar um pouco mais, de se expressar um pouco mais, administre estas possibilidades com frieza. Talvez você vai ter que colocar a sua timidez no bolso, o seu emocional no bolso, para encarar os fatos do presente e garantindo os frutos do futuro. Mas é importantíssimo estar neste presente, para que estes frutos realmente venham e não sejam apenas sonhos ou utopia. Para que você possa manter também, né? Talvez esta indicação, esta ascensão, esta fluidez para o seu lado pode ser uma semente. Temos 2 de ouros
com isto vindo oportunidades, onde você tem que escolher talvez a melhor para você neste exato momento, mas se você for tudo isto mesmo, talvez você possa fazer as duas escolhas. Ir para os dois lados ao mesmo tempo. Só não se auto-sabote. 7 de espadas. É quando você tem força, 7-7. Olha que interessante. Quando você tem força, potencial, informações, conhecimentos, talentos, e você não usa. E por algum motivo você deixa na gaveta. Ou por algum motivo você compartilha e quem usa é o outro. Não porque o outro é mau, mas é porque você, com todo respeito, é besta. Tá entendendo? Por isso que representa uma autossabotagem. E quando alguém rouba alguma coisa, alguma ideia principalmente, não é porque o outro não presta, mas pode ser porque você, neste caso, está sendo besta. Com este poder, com esta força, com esta possibilidade, e ainda assim você não fazer. E o seu destino pode ser mudado 24 horas por dia. Qualquer coisa que você faça, você está mudando sim o seu destino. E deixar de fazer algo hoje para deixar para fazer amanhã é uma mudança de destino. Talvez várias vezes ao longo da vida você mudando pequenas coisas no seu destino, daqui 20 anos a transformação foi gigantesca. Efeito borboleta, né? Aliás, saíram borboletas na leitura, efeito borboleta. Temos a carta O Mundo, o arcano número 21, que fala de uma chegada, de uma vitória e de ferramentas necessárias para fazer o que for preciso. Aqui estamos falando de um novo universo, de uma nova história, de um novo livro, uma nova página da sua vida. E temos o 5 de copas. Cuidado com drama, tá? Principalmente para justificar. Eu recebo muitas justificativas, gente. Temos a carta O Enforcado mais uma vez, e olha como mostra você vendo tudo de ponta cabeça, por um outro prisma. E é importantíssimo isso, o 8 de copas, que é quando você joga tudo para o alto, saiu nas últimas 2 leituras, para ir em busca de algo melhor. Cuidado com este 5 de copas, porque você tem 2 taças na mão, mas você chora pelo leite derramado, você chora pelo que você não tem, ou pelo que se foi, como se isto te pertencesse de verdade. Há uma necessidade de reflexão. Eu recebo muitos comentários, e-mails, mensagens, e até mesmo nas próprias consultas, pessoas tentando justificar o porquê as coisas não andam, o porquê não consegue fazer certas coisas, o porquê não faz de fato algumas coisas que são palpáveis a ela. E sempre é isto, sempre é uma justificativa. Mas estamos falando da sua vida. E a quem mais importa é você. E esta autossabotagem tem um preço. Tem um preço. Então, ou estejam dispostos a pagar o preço, ou estejam dispostos a levantar essa cabeça, buscar ajuda se for preciso, mas fazer alguma coisa acontecer. Esta união de 7 de ouros e 5 de copas está cheirando uma procrastinação crônica. Talvez você não sinta a energia, mas talvez tudo que aconteceu esteja tirando a sua energia. Mas aí que tá, quando você vai estar no controle da sua vida. Mais uma vez, é sobre a sua vida. Então vamos levar a sério isto. Mais uma rodadinha, rapidinho. Cancerianos e cancerianas, desfrutem deste pôr do sol maravilhoso aqui da Tailândia. Primeiro e único canal dedicado ao signo de Câncer e o primeiro canal feito diretamente da Tailândia. O canal nasceu aqui. Eu morava na China, mas o primeiro vídeo foi feito na Ilha dos Caranguejos, Krabi. O mascote da cidade é uma lagosta. Tudo a ver com o signo de Câncer. Então, inscreva-se, porque aqui é o único lugar que você pode chamar de casa, de verdade. Vamos ver mais algumas mensagens. 2 de copas, estou gostando. Esta energia já está falando de romance, falando de uma ligação, conexão, uma conexão. 2 energias se transformando em uma. Temos 6 de ouros, reciprocidade, então esta conexão
Seja uma parceria, uma sociedade, um amor, está conhecendo alguém, parece que essa pessoa sente exatamente o que você sente. Está em dúvida em relação a alguém, tudo indica que essa pessoa sente exatamente o que você sente. Agora a pergunta é, o que você sente? Porque medo também pode ser sentido pela outra pessoa. Dúvidas também podem ser sentidas pela outra pessoa. O que você sente? Porque é isto que essa outra pessoa está sentindo neste exato momento. Temos a Rainha de Copas, que fala da energia canceriana, intuição. Não é uma esponja, mas um filtro para saber quem é quem. Então, às vezes, as suas dúvidas estão mais relacionadas a você e o seu poder de intuição do que sobre o outro. Porque se você realmente desenvolve este poder de intuição, talvez você não se engane mais. Aliás, a gente se engana porque a gente se faz de besta. Né? Muitas vezes. A gente se engana, não é o outro que engana a gente. A gente se esforça em acreditar. Mesmo que a gente sinta que talvez não seja a melhor coisa. Eu falo isto para que você pare de culpabilizar as experiências que você já teve, como referência das próximas. 3 de ouros. Existe aqui um acolhimento, uma construção. Talvez em equipe. Não é uma leitura de amor, não é uma rodada de amor, mas talvez as pessoas que vocês estejam interagindo, se conectando, fazendo parcerias, sociedades, enfim, programando algo juntos, estejam na mesma página que você. Ou até mesmo queiram viajar com você, seja numa ideia, seja numa viagem real, 2 de paus, que sai em todas as leituras, você podendo ver do outro lado do rio, do outro lado do mar, vendo que existe uma ilha ou existe outros lugares além do que você tem, do que você está. Aqui é quando você já está muito bem resolvido ou até mesmo já cresceu tudo que poderia crescer no lugar que você se encontra, com as pessoas que você se encontra. E de repente, você tem uma curiosidade, uma vontade de fazer o mesmo ou fazer até mais, expandir literalmente em outros lugares. Aqui pode ser que a sua parceria, que este novo projeto, que este novo plano expanda e chegue em outras cidades, em outras pessoas, literalmente, cruzar o oceano. Perceba o que está acontecendo, você sabe. Então, existe uma reciprocidade? Tá bom para você da mesma forma que está bom para o outro? Se estiver, sem neuras. Se não estiver, talvez não seja com esta pessoa que esta parceria vai acontecer. Então, este 2 de paus mostra um pouquinho mais além, da onde você pode chegar e o que você pode viver, nos lugares que você pode viver. Ok? Temos 9 de paus, resiliência. Algumas pessoas nem gostam muito de dizer isto, mas algumas pessoas podem sim lutar um pouco mais, conversar um pouco mais, tentar um pouco mais. Dentro dessa relação ou conexão, cada caso é um caso. Estamos falando de reciprocidade. Está próximo isto? Faz sentido? É possível? Aí vale a pena lutar um pouco mais. Mas essa carta representa que o pior já passou. E também representa que a limpeza, o olhar, o cuidado, o estar atento, de olhos abertos, nunca vai acabar. Não porque você está nesta relação com esta pessoa, mas talvez porque esta faxina pode e deve ser feita constantemente. Olha quem chegou! A sacerdotisa, o arcano número 2, energia canceriana falando do terceiro olho. Amo esta carta. Olha que poder fortíssimo da intuição e mediunidade. Por que o signo de câncer é tão sensível? Por que o signo de câncer tem uma facilidade gigantesca para se conectar com o outro? Para se reconectar com a essência, com a raiz. Existe uma conexão, por isso que este terceiro olho representa o chakra canceriano. É uma forma de estarmos lá e cá ao mesmo tempo. Nos conectarmos com a espiritualidade e trazermos esta essência para a Terra. Isto te dá poderes.
Poderes estes que podem te privar de certas situações. Por que você não usa este poder o tempo inteiro para com você? Interessante também, parem de se ver apenas como seres humanos aqui na Terra. Comecem a se ver um pouco mais importante do que isto, no sentido espiritual da coisa, porque senão vocês vão esquecer completamente do poder que têm, sendo apenas seres humanos na Terra. Temos 5 de ouros. E temos a carta 6 de espadas. Realmente, alguém vai viajar. Realmente, alguém está pensando em mudar. E eu vejo que não é sozinho. Desta vez, não é sozinho. 2 de copas, mesma carta, diferentes decks. Olha que lindo esta ilustração. Olha como esta conexão de duas pessoas podem se transformar em uma. Então, o que eu diria? Para estudarem. Sim, eu já li várias coisas relacionadas a médiums, por exemplo, de pessoas que têm um brilho gigantesco, mas sofrem aqui na Terra. São perseguidos por pessoas, energias, situações, onde essas pessoas acabam perdidas, tendo uma vida talvez até escassa. Estudem para saber colocar essa espiritualidade na matéria física e disto fazer a prosperidade acontecer. Quanto mais espiritualizado, mais próspero você deveria ser. Concorda? Porque ele consegue perceber por onde ir, por onde caminhar, o que enxergar do mundo. Porque algumas pessoas não conseguem enxergar esta fartura e abundância. Estou falando tudo isto porque o 5 de ouros fala de escassez. Falta de uma criatividade, falta de oportunidades, sem saber o que fazer ou como resolver as contas, ganhar dinheiro, se renovar, se atualizar. Mas graças a Deus veio 6 de espadas, 6, 6. 6 de espadas é quando a chave gira, quando você decide sair dessa tempestade. Levando o que tem, o que pode, mas indo. Faz tempo que as pessoas não têm coragem de simplesmente irem, sem saber como vai ser. Né? As pessoas querem muito a segurança. Mas o mais difícil é que até mesmo no lugar que supostamente poderia ser seguro, não existe mais segurança. Então o que é segurança para você hoje? Será que não está no inconsciente esta sensação de segurança, fazendo com que você fique paralisado aonde você se encontra, com medo de se sentir inseguro, sendo que a sua realidade hoje pode trazer uma certa insegurança. Então, o que você tem a perder? Eu acho que é sobre isso essa leitura. O que você tem a perder? A princípio parece que você já fez um reinado, tem um império, tem seu espaço, tem seu salário fixo, ou tem a sua galera, mas aqui eu vejo você colocando tudo no carro e partindo. Tudo no ônibus, no avião, enfim, e partindo. Porque talvez isto não te satisfaça mais por algum motivo. Ou que talvez isto seja apenas uma imagem, uma ilusão. Várias reflexões, né? Começamos falando de amor, mas até mesmo esta mudança que pode ser a dois, pode ser feita por amor. Por amor. A você ou a alguém, mas por amor. É claro que é uma leitura geral, né, gente? Atemporal, e eu vou tirar mais um oráculo para a gente ver uma última mensagem, último conselho. Deixem um like, gente, direção. Ok, vamos pegar. Essa carta já saiu 1000 vezes, né? Parece que só tem este caminho pra gente? Será que é isto? Será que neste mês de abril ou em 2025 o nosso único caminho é se mover? É escolhermos uma direção para assim pararmos de esperar ou reclamar?
e termos de fato uma mudança gigantesca, e a saúde pode ser mental também. Emocional. Mas aqui parece que você está escolhendo, até por saúde mental, emocional e amor a você, um novo caminho. Aqui eu vejo muitas pessoas abandonando cidades grandes, ou saindo de uma cidade pequena e indo para uma cidade grande. Aqui eu vejo você se locomovendo. E mais uma vez, não vejo sozinho, mas cuidado com esta falsa sensação de pertencimento, ou ilusão de estar seguro. As ideias precisam mudar constantemente, ainda mais no momento que estamos vivendo, que novas informações chegam constantemente. Não dá para você ficar tentando do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas, tendo praticamente assinado o mesmo caminho. Se você quer mudar de caminho, é importante que você mude completamente. Em outros decks mostra uma menina com uma chave e uma porta aos fundos, mas ainda assim ela fica ajoelhada chorando por algo que ela não tem, por algo que ela precisa, e de repente a única coisa que ela precisaria era simplesmente pegar a chave, abrir a porta e descobrir o que tem lá fora. Algumas pessoas precisam descobrir, até para se curarem, o que tem lá fora. E quando eu falo lá fora, talvez seja fora de você, fora dos seus pensamentos, fora do que você acredita como um todo. Mais informações estão chegando ou podem chegar e facilitar você ter uma ótima relação, inclusive com esta pessoa, mas principalmente com você. Amo, amo, amo. E caso você queira falar diretamente comigo, o meu e-mail está passando agora na telinha do seu computador, celular e tablet. Um beijo de luz, ativem o sininho e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.